Marcos capítulo 10, o verso 46 e o verso 47, tá? Eu quero avisar para os irmãos, dia 31 é domingo, tá? Dia 1º de setembro, segunda-feira, faz a conta comigo, setembro, outubro, novembro e dezembro. A partir de segunda-feira, sabe quantos meses faltam para acabar esse ano? 4 meses. O culto da virada foi outro dia que nós fizemos aqui, sim ou não? Outro dia a gente fez o culto da virada aqui, eu avisei. Vamos aproveitar, irmão, o tempo não está correndo, o tempo está voando, né? Então, a partir de segunda-feira, nós temos 4 meses. E eu libero essa palavra sobre a Devec Boss. Serão os melhores meses desse ano, em nome de Jesus. Eu esqueci de avisar aqui que nós estamos tendo oração essa semana, todos os dias, aqui de 7 da manhã até as 8 da manhã. Né? Ah, pastor, nesse horário eu já estou no trabalho. Glória a Deus. Mas se você quiser, pode vir amanhã. Né? A pastora Lúcia está aqui com a equipe todos os dias. Eu também estou aqui. Né? Estive aqui hoje pela manhã, orei por esse culto, orei pelas demandas da nossa igreja, e nós vamos vencer pelo poder da oração em nome de Jesus. Vai até sábado, tá? Verso 46 e o verso 47 está aqui na tela. E vieram para Jericó. Essa versão diz: e depois foram para Jericó, a mesma coisa. Olha, presta atenção no texto. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode dizer amém por isso? Eu quero falar com você aqui um pouquinho hoje sobre o poder que há em fazer um pouco mais. Uma palavra que Deus despejou no meu coração, se eu posso usar essa expressão, que Deus derramou no meu coração. O poder que há em fazer um pouco mais. Por que eu pensei nesse texto para falar sobre esse tema? Eu vou pedir o pessoal da mídia aí, me ajuda, por favor, o Ronaldo. Volta no verso 46 e depois eu te oriento para você voltar o tema. Coloca o verso 46 aqui para mim, por favor. Olha o que o verso 46 diz, que foi o verso que nós lemos primeiro. 10:46 de Marcos. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos. Depois foram para Jericó. E saindo de Jericó. Você percebeu isso, não? Que no início do versículo tem 2 momentos distintos. Primeiro, Jesus chegando em Jericó com seus discípulos, e logo em seguida, saindo ele de Jericó. Você sabe o que aconteceu em Jericó? Nessa passagem de Jesus lá? Nada. Porque Jesus entrou em Jericó, e estava saindo de Jericó, e não estava acontecendo nada. Ninguém clamou, nenhum enfermo pediu para ser curado, nenhum cego pediu para ver, nenhum paralítico pediu para andar, Moisés, nenhum leproso pediu para ser limpo, mas a Bíblia diz que Jesus passou por Jericó. Aí diz assim: e saindo ele de Jericó. Pronto, aqui já é a saída de Jericó, ele está na outra ponta da cidade. Lembrando que Jesus estava indo para Jerusalém. Ele nunca mais ia voltar em Jericó, porque Jesus iria ser crucificado nessa ida para Jerusalém. Era a última vez que Jesus passava por Jericó. Jesus entrou em Jericó, saiu de Jericó, não aconteceu nada. E saindo, aí sim apareceu um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, um cego que estava sentado na beira do caminho, ou junto ao caminho. E a Bíblia diz que ele estava mendigando. E esse cego foi o único dessa passagem em Jericó que fez um esforço a mais. Pode voltar o tema para mim, obrigado, Ronaldo. Que fez um esforço a mais para poder receber o que ninguém em Jericó recebeu. E foi isso que Deus falou no meu coração. Enquanto Jesus esteve em Jericó, ninguém curado. Saindo de Jericó, alguém que decidiu fazer um esforço a mais. Eu pergunto, e você pense na resposta: será que não tinha ninguém doente dentro de Jericó?
Será que não tinha nenhuma família com problema dentro de Jericó? Será que não existia ninguém precisando da ajuda de Jesus? E eu queria que você pensasse sobre isso, que às vezes, querido, o que nós precisamos na nossa vida está a um esforço a mais que nós precisamos de fazer. Deus nessa noite está nos chamando para fazer um pouco mais do que nós estamos acostumados a fazer. Deus está perguntando se nós estamos dispostos a ir um pouco mais além para ver o que outros não estão vendo. Jesus muitas vezes ele está querendo ver a nossa atitude em relação à sua presença, se nós o desejamos de verdade. O exemplo poderoso que Bartimeu está me dando aqui, está nos dando aqui nessa noite é isso. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, fazendo o que provavelmente ele fazia todo santo dia. O quê? A Bíblia diz que ele ficava pedindo esmola. E geralmente quem pede esmola lá perto da minha casa, ou perto de onde eu moro, tem uma pessoa que quase todas as vezes que eu estou passando no sinal, ela está ali pedindo alguma coisa. Tem uma plaquinha pedindo um dinheiro, né? Eu mesmo já dei alguma coisa, mas o que eu noto com essas pessoas? Que geralmente elas escolhem um lugar e elas estão sempre lá, marcam ponto ali. Bartimeu era colocado todos os dias, o cego, na beira do caminho, provavelmente no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, mas no dia em que Jesus estava passando, ele decidiu fazer alguma coisa diferente, um esforço a mais. Quem sabe nós estamos, querido, a um esforço a mais de ver um milagre acontecendo na nossa vida. Quem sabe nós estamos a um esforço a mais de ver aquilo que outros não estão vendo. Quem sabe nós estamos a um pouquinho de esforço a mais. Sabe o que é isso? É sair da zona de conforto, é sair do lugar da frieza, é sair do lugar do comum. Você está fazendo a mesma coisa, entra ano e sai ano, e aquilo que eu faço sempre nunca vai produzir um resultado diferente. Deus está querendo nos ensinar aqui hoje. Se você quer ver alguma coisa, eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui hoje, se você quer ver alguma coisa diferente na sua vida, você precisa fazer alguma coisa diferente. Diga para alguém que está do seu lado: você está fazendo muito a mesma coisa. Diga aí para alguém: pastor, a minha vida é uma mesmice. Pastor, a minha vida é a mesma coisa todo santo dia. Eu pulo da cama, posso sair de olho fechado, eu sei a porta do banheiro, eu sei onde está a minha escova, eu sei onde está a pasta de dente, eu vou dormindo, eu faço tudo que eu tenho que fazer. A roupa que eu vou para o trabalho, ela mesmo já entra em mim. De tão acostumada com aquela roupa, eu faço sempre a mesma coisa. Sabe, querido, Deus está querendo nos tirar da nossa rotina. Deus está querendo nos ajudar a romper com padrões, com comportamentos que é sempre a mesma coisa. Eu quero dizer para você, Deus está querendo nos mover da beira do caminho em direção a Ele, em direção a um milagre, em direção a alguma coisa. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu quero dizer para a Advec Boston, Deus tem algo novo para a nossa vida. Deus está nos chamando para nos movermos. É por isso que nós estamos sempre nos esforçando um pouco mais. Por que a gente marca momentos de oração, marca dias de jejum? Por que sábado agora, que eu esqueci de avisar, vai ter evangelismo, 11 horas da manhã, você se encontra aqui na igreja, quer sair para evangelizar? Sabe o que é isso? É um esforço a mais, é a quebra da rotina, é a quebra de paradigmas, é a gente romper com a frieza e fazer alguma coisa nova, para também vivermos o novo que Deus tem para a nossa vida. Ou tem alguém aqui que quer viver algo novo aí? Então, querido, se prepara para você sair do lugar da rotina. Fala para alguém que está do seu lado: você tem que sair daí. Diga aí para alguém: você tem que sair desse lugar, assentado à beira do caminho. O poder que há em fazer um pouco mais, um esforço a mais, fazer um pouquinho, não é muita coisa. Irmãos, eu pergunto: o que Bartimeu fez que os outros não podiam fazer? Nada. Todo mundo podia clamar, todo mundo podia pedir, todos podiam. Bartimeu, ele fez um pouquinho a mais. Assentado à beira do caminho ele já estava. Ele tinha um problema que era a cegueira. Ele estava cercado daquele ambiente que ele já estava acostumado. Ele só precisou de mover um pouco mais a sua vida.
Ele só precisou dar um passo diferente naquele dia. E o que ele fez? Levantou um clamor. Sabe o que eu quero dizer para você? Algo pequeno que você fizer, um pouquinho a mais, pode ser o diferencial para aquilo que você precisa viver na sua vida. Quem sabe servir na igreja, quem sabe uma atitude no seu casamento, um pouquinho a mais. Quem sabe colocar um pouquinho de atitude na sua vida, no seu trabalho. Nossa vida, querida, ela tem a tendência, o ser humano, ele tem a tendência de buscar o lugar de conforto. Todos nós queremos um lugar de conforto. Mas Deus está dizendo, se você quer romper áreas da sua vida, você tem que romper com o conforto, querida. Você vai ter que fazer um pouquinho a mais. Eu quero dizer para você que você estar aqui na quarta-feira da vitória, já é um sinal de que você está querendo alguma coisa a mais. Você podia estar em casa, teve gente aqui que foi tentado. Não, vai não, deixa para ir domingo. Você já foi domingo, deixa para ir no outro domingo. Tem gente aqui que foi tentado, fica. E quando você se arrumou para sair, você passou na frente do sofá, o sofá ainda gritou o seu nome ainda. O sofá falou, vem cá que eu estou te esperando. Deita aqui que eu vou te mostrar o conforto. Mas você venceu a tentação. Ou seja, você rompeu com o ciclo da mesmice e disse, não, se eu quero viver algo novo, eu preciso fazer um pouco mais. Tem alguém comigo aqui hoje? Deus está nos convidando, vamos fazer um pouco mais, querido. Vamos orar um pouco mais. Tem alguém que está disposto a orar um pouco mais? Vamos ler a Bíblia um pouco mais. Vamos jejuar um pouco mais. Vamos na igreja um pouco mais. Vamos servir um pouco mais. E se prepara, quem faz um pouco mais vai viver o que mais ninguém viveu. Eu cito alguns exemplos para você aqui. Eu só usei Bartimeu como um ponto de partida. Me ajuda aí, por favor, o pessoal da mídia. Marcos capítulo de número 6 e o verso de número 48. Marcos 6, 48, quando Jesus está andando sobre as águas, a Bíblia diz que Jesus veio se encontrar com seus discípulos andando sobre as águas, e tem algo que me chama muita atenção, no verso de número 48, de Marcos capítulo de número 6, verso de número 48, e vendo que eles fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar. E o interessante é o finalzinho do verso 40, você consegue colocar para mim, Marcos 6, 48? Pode colocar na tela, por gentileza, está aqui, ó. Eles fatigavam em remar, o vento era contrário, já estava perto da quarta vigília da noite, ou seja, de madrugada, 3 horas da manhã. A Bíblia diz que ele se aproximou andando sobre o mar. Até aqui todo mundo sabe, a história é linda, maravilhosa, Jesus andando sobre as águas. Agora sabe o que me deixa intrigado? É a última parte do verso de número 48 do capítulo 6 de Marcos. Diz assim, e queria passar adiante deles. Sabe o que a Bíblia está me ensinando aqui, está me mostrando? Que Jesus ia passar pelos discípulos e ia deixá-los para trás no meio da tempestade. Jesus foi andando sobre as águas, os discípulos tentando se salvar dentro do barco, açoitado pelas tempestades, e Jesus ia passar por eles. Se eles não gritassem, se eles não pedissem ajuda, se eles não convidassem Jesus para entrar no barco, Jesus teria passado por eles. Sabe, querido, muitas vezes o que nos falta não é presença, mas sim o desejo pela presença. Não adianta Jesus vir ao nosso encontro andando sobre as águas se nós não estivermos dispostos a chamar Ele para entrar no nosso barco. E às vezes é um pouquinho a mais que a gente tem que fazer e tem que se esforçar para ver isso acontecer na nossa vida. Presença é bom, o desejo da presença é melhor. Sabe, querido, por que é que nós viemos no culto? Por causa da presença, viemos buscar a presença, amar a presença, buscar a presença. Tem alguém sentindo a presença de Jesus aqui hoje? Pelo amor de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, dentro do mesmo ambiente pode ter gente que a presença está aqui, Jesus está aqui, mas dentro do mesmo ambiente, pessoas que valorizam a presença, que querem a presença, e pessoas que estão indiferentes à presença. Querido, Bartimeu clamou, foi repreendido e continuou clamando. Jesus depois veio andando sobre as águas. Se os discípulos não tivessem pedido ajuda, Jesus teria passado por eles, Jesus teria deixado eles para trás.
E quantas vezes nós estamos na nossa luta, estamos na nossa tempestade, e a gente não vê o resultado favorável e positivo. Sabe por quê? Porque Jesus passa pela gente e nós não chamamos Ele para entrar dentro do barco. E muitas vezes nós estamos na fronteira do milagre e por isso nós desistimos. Eu tenho uma palavra para liberar para a tua vida aqui hoje. Jesus está presente aqui nessa noite. Jesus está aqui no culto da vitória. Eu tenho uma palavra para você aqui. A tempestade está açoitando o barco da sua vida, mas eu quero dizer para você, Jesus está presente aqui. Se nós clamarmos, Ele vai trazer uma resposta poderosa para a nossa vida. É isso que nós precisamos, ter um amor pela presença de Jesus. Eu quero sim que você busque os milagres de Deus. Um dos propósitos da quarta-feira da vitória é nós buscarmos os milagres. É nós crermos, é nós usarmos a nossa fé, é nós acreditarmos que o Jesus que curou no passado continua curando no presente. O Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que está presente aqui. O mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó é o mesmo Deus que está presente aqui hoje, nessa quarta-feira. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Buscamos os seus milagres, as suas maravilhas, acreditamos naquilo que Ele faz, mas eu quero dizer para você que tem algo muito mais importante do que os milagres, muito mais importante do que o mar aberto, muito mais importante do que a cura, é a presença de Jesus que está aqui hoje. Ou tem alguém aqui que veio buscar a presença de Jesus? Meu irmão, quem veio buscar a presença de Jesus não tem tempo para ficar no telefone na hora do culto, não tem tempo de ficar respondendo mensagem de alguém que está querendo te mandar um trabalho, de alguém que está querendo mandar uma mensagem para você, querendo marcar um café. Agora é a hora de nós buscarmos a presença de Jesus, a hora de nós dedicarmos a Ele o nosso melhor. É assim que nós atraímos a presença dEle. Um esforço a mais, fazer um pouco a mais para viver o que ninguém viveu. Ou tem alguém que pode celebrar aí, dando um aplauso para Jesus aí, querido? Um pouco a mais. Jesus ia passar por eles. A Bíblia diz, e queria passar-lhes adiante, mas não passou. Sabe por quê? Porque teve alguém que gritou, teve alguém que clamou, teve alguém que chamou para dentro. Sabe, querido, essa tempestade que nós estamos vivendo, ela vai se acalmar quando Jesus entrar dentro do nosso barco. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Um pouquinho de esforço, um esforço a mais, buscando a presença de Deus. Vamos dar uma olhada para a nossa vida hoje e ver se nós estamos nos esforçando um pouco mais, ou se a nossa vida entrou no modo automático, no piloto automático. Quando é que a minha vida entrou no piloto automático? Quando eu venho para o culto, e o culto para mim não faz diferença. O culto, eu já sei como vai ser o culto. Sabe, irmãos, eu me lembro como novo convertido, uma das dificuldades, né, que o novo convertido tem na igreja é de saber as letras dos hinos, né? Hoje em dia está mais fácil, que a letra aparece aqui na tela, mas eu sou da época que não existia isso aqui. Alguém é dessa época também ou não? Né? E graças a Deus depois apareceu o retroprojetor, que os adolescentes aqui vão ter que, ainda bem que eles estão lá em cima, eles vão ter que pesquisar no Google para saber que monstro é esse. Aí apareceu o retroprojetor. Mas o operador do retroprojetor nunca acertava colocar a letra entrava de cabeça para baixo, né? E eu lembro, como novo convertido, Moisés, eu não sabia as letras. E eu vi o pessoal cantando e falando, meu Deus, quando é que eu vou aprender a cantar com todo mundo? E eu não sabia as letras dos hinos. Mas aí depois, com o tempo, você aprende as letras. Aí entra no piloto automático. Você canta, e canta da boca para fora. Sabe, amados? E a gente já sabe como que o pastor dirige o culto. Já sabe como que o dirigente do culto abre o culto. Boa noite, Adevec Boston, a paz de Cristo. Você já sabe como que ora. Você já decorou a oração. Você sabe como que vai acontecer o culto. Sabe, querido, às vezes a gente entra no piloto automático e nós esquecemos de entregar um pouco mais. Precisamos entregar um pouco mais da nossa vida. Eu quero dizer para você que essa mensagem é para você e é para mim também. Eu ainda consigo entregar um pouco mais da minha vida. Eu ainda consigo entregar um pouco mais do meu tempo. Eu ainda consigo, se eu organizar a minha vida, eu consigo ler a Bíblia um pouco mais. Se eu organizar a minha vida, eu vou conseguir orar um pouco mais, eu vou conseguir estar na igreja mais. Eu vou conseguir, sabe, querido, porque quando nós vamos fazer aquilo que é interessante para nós, a gente arruma um jeito. Tem alguém comigo aqui hoje ou não? Quem aqui já foi no parque de diversão, seja aqui na América ou lá no Brasil? Levante a mão só para eu poder ver. Você já foi aqui nos Estados Unidos, num parque de diversão lá em Orlando ou não? Quem aqui já foi no Six Flags aqui? Aí quando você chegou para ir no brinquedo que você queria,
não tinha fila nenhuma, você já foi direto para o brinquedo, é assim? Você subiu e já era a sua vez. Quanto tempo você esperou na fila? 1 hora. Eu já cheguei a esperar 2 horas para ir num brinquedo. Com um detalhe, o brinquedo não dava 1 minuto. Ô irmãos, ô raiva. Você fica quase 2 horas na fila, um sol de rachar mamona. E você pacientemente na fila, porque vai chegar a minha vez. Aí você entra no brinquedo, chegou, acabou. Teve uma adrenalina, você teve umas quedas, entendeu? Alguns aqui desmaiam, que eu fiquei sabendo. Até desmaiar, desmaia. E vira meme na internet, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer para você? Olha para você ver, 2 horas. Aí a gente vem para a igreja e tem um culto de 2 horas. E a gente fica olhando o relógio. E a gente fica mandando mensagem na hora do culto. E a gente fica vendo e tentando resolver negócio. Querido, nós podemos entregar um pouco mais. Sabe, amados, e sabe por que eu estive pensando sobre isso? Que muitas vezes nós deixamos de receber o que Deus tem para a gente, porque nós não estamos entregando um pouco mais. Você pode abençoar a vida de alguém que está do seu lado, é para abençoar. Diga para alguém assim: você pode entregar um pouco mais, diga aí. Você pode se esforçar um pouco mais. Você pode fazer. Olha, sabe, irmãos, eu não sei se eu posso pregar sobre isso no culto da vitória. Eu fico pensando, quando alguém reclama, está muito pesado servir a Deus. Está muito pesado servir a Deus. Eu tenho que vir na igreja 2 vezes por semana. Eu tenho que vir na igreja na quarta noite e no domingo de manhã. Está demais. Como que está demais, amados? 4 horas de culto por semana. Uma semana tem 168 horas. 168 horas, e nós entregamos para Deus 2 dias. 2 dias, 4 horas, e nós muitas vezes estamos dizendo: é demais. Estamos reclamando, e sabe, amados, muita coisa está esperando para a gente do outro lado dessa fronteira do entregar um pouco mais. E quando nós entregarmos, vamos ver o que ninguém viu. Eu quero dizer para você que nessa igreja nós vamos estar sempre nos esforçando para entregar um pouco mais. Vamos estar sempre pressionando para frente. Pastor, quer dizer então que você não é agradecido por tudo que Deus fez? Sou muito grato por tudo que Deus fez, mas ainda tem muito mais coisa para fazer. Eu sou grato por todas as bênçãos que Deus tem derramado, por cada pessoa que tem chegado aqui nessa casa, por cada voluntário, por tudo que Deus tem feito aqui. Mas eu quero dizer para você que nós ainda só estamos molhando a sola do pé. Nós não entramos ainda nesse rio todo ainda não. Tem muita coisa para Deus fazer ainda. E Deus está mandando eu dizer para a Adevec Boston: se nós fizermos um pouco mais, nós vamos ver o extraordinário de Deus. Ou tem alguém aí que pode fazer um barulho de vitória? Eu estou pregando aqui para alguém hoje. Fazer um pouco mais, diga comigo, um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Eu me lembro de Caleb. Josué capítulo de número 14, se alguém da mídia puder me ajudar. Josué 14, de 9 a 11. Diz que na história de Caleb, quando chegou a hora dele reclamar para si a montanha, o pedaço de terra que Moisés havia prometido para ele, quando ele tinha saído do Egito 40 anos antes. Então Moisés naquele dia me jurou dizendo: a terra que pisou os meus pés vai ser minha por herança perpetuamente. E Moisés diz: porque você perseverou, você sempre entregou um pouco mais, você sempre se esforçou um pouco mais em seguir ao Senhor. Próximo versículo, por favor. E agora, olha o que Caleb está dizendo: agora eis que o Senhor me conservou em vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus vai te conservar em vida para ver o cumprimento das promessas dele. Diga para alguém que está do seu lado: você não vai morrer. Fala aí para alguém: você não vai morrer, você vai ver o cumprimento do jeito que você falou aí, a pessoa vai morrer. Melhora isso aí para mim, por favor. Diga para alguém: você não vai morrer, você vai ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Você não vai morrer, você vai ver o cumprimento das promessas. Presta atenção. O Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos a agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés.
Sabe quanto tempo Caleb esperou para o cumprimento da promessa? 45 anos. Onde estão os solteiros aqui? Que querem esperar 40? Não, estou brincando, você não vai esperar 45 anos. Daqui 45 anos você vai ser bisavô. Pega essa palavra para você. 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Sabe com quantos anos Caleb está reclamando essa promessa? 85 anos. E você sabe que eu estou encontrando gente de 30 anos que está pensando em desistir da vida? Você sabia que eu estou encontrando gente de 35 anos cansado? Você chega para um jovem hoje de 22 anos, ele fala assim para você: pastor, eu ando tão cansado. Você tem que, pega esse texto e coloca no volante do seu carro. Pega esse texto e coloca na porta da sua geladeira. Pega esse texto e coloca no seu quarto, no espelho do seu banheiro, para quando você acordar de manhã com aquela preguiça, com vontade de desistir, você vai ver Caleb com 85 anos dizendo: Deus, eu estou forte para conquistar ainda. Eu estou forte para fazer um pouco mais. Eu quero aquilo que o Senhor me prometeu. E um detalhe: eu vou lutar por aquilo que o Senhor me prometeu. Deus está dizendo para alguns de nós aqui hoje: o que está faltando em nós, querido, não é promessa. O que está faltando em nós é um pouco mais de esforço. É se levantar. É sair do lugar do conforto, é sair da zona do conforto para viver algo sobrenatural da parte de Deus. Tem alguém comigo aqui hoje? Eu estou liberando uma palavra aqui, que a mesma força que estava em Caleb esteja sobre nós aqui hoje, nessa noite, para vivermos aquilo que Deus tem prometido. Um outro texto que me chama a atenção dentro desse aspecto de fazermos um pouco mais, está em Lucas capítulo 24, do verso 28 até o 31. Lucas 24, do verso 28 até o 31, conta a história daqueles 10 leprosos que foram curados. No verso 28 diz verso 28 de Lucas, capítulo de número 24, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. Desculpa, não é esse texto, O pessoal aí de trás me ajuda. Lucas 17, 14 a 19, desculpa. Lucas 17, do 14 ao 19. Dá uma olhada aí. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E no verso 15 diz: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Presta atenção, Jesus curou 10 leprosos. Diga comigo, 10 leprosos. E no verso de número 15 diz assim: e um deles, diga comigo, um deles, vendo que estava são, falou: eu vou fazer um pouco mais, vou me esforçar um pouco mais. E a Bíblia diz: um deles que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. 10 foram curados, mas só um decidiu fazer um pouco mais. Verso de número 16, coloca para mim. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Agora preste atenção no verso 17 em seguir. E respondendo Jesus: não foram 10 limpos, onde estão os 9? Irmãos, isso aconteceu há 2000 anos atrás, continua acontecendo hoje. Gente que recebe, e depois que recebe, some. Está aqui no texto, 10 foram. Jesus está perguntando: cadê os 9? Onde estão os outros que foram abençoados? Onde estão os outros para agradecer? E no verso 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Agora presta atenção no verso 19. E disse-lhe, ou seja, Jesus falando com aquele homem que tinha sido curado: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Diga comigo, a tua fé te salvou. Presta atenção, 10 foram curados de lepra, mas só um foi salvo. 10 receberam um milagre que dava para testificar no exterior, só um recebeu um milagre que só dava para ver no interior, que era a salvação da sua alma. Um milagre que aconteceu na vida de alguém que desejou fazer um pouco mais. Você já pensou? Os 10 foram curados, e um disse assim: gente, nós somos curados, vamos voltar para agradecer. Ah não, estou com pressa, deixa eu seguir meu caminho, agora que eu estou curado eu vou fazer aquilo que eu quero. E a Bíblia diz que um voltou.
Ou seja, um que fez um pouco mais, recebeu o que todos os outros não receberam. Você está na fronteira, querido, para receber algo que outros não receberam. Sabe o que isso vai demandar de nós? Fazer um pouco mais. Deus está nos chamando para um pouco mais de esforço. Deus está nos chamando para um pouco mais de entrega. Deus está nos chamando para orar um pouco mais. Deus está nos chamando para consagrar um pouco mais. E fazendo isso, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Eu quero repreender no nome de Jesus sobre a nossa vida, sobre o céu que está sobre nós aqui hoje, todo espírito de cansaço, toda frieza, toda indiferença, tudo aquilo que quer nos paralisar e nos estagnar, nos manter no lugar do conforto. Sabe aquelas palavras que dizem assim: tá bom assim, é assim mesmo, fica assim mesmo, do jeito que tá bom. Não, querido, não tá bom não. Eu quero dizer que o nosso Deus é o Deus que pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Querido, se a sua vida está ruim, pode melhorar. Se a sua vida está boa, pode melhorar mais ainda. E se você já está vivendo o melhor, Deus tem coisa muito maior ainda para a sua vida. Ou tem alguém que pode celebrar esse Deus? Faz um barulho de vitória aí se você acredita nisso. Ah, pastor, eu já estou pensando na aposentadoria. Diga comigo, crente não aposenta. Diga aí. Você não vai aposentar. Você nunca vai deixar de ser útil. Enquanto você estiver vivo, você nunca vai deixar de ser útil. Você nunca vai deixar de ser útil. Você nunca vai deixar de ter que ganhar alguém para Jesus. Você vai ver, você pode estar no finalzinho da sua vida, você ainda vai ser um instrumento de Deus. Você vai abençoar a vida dos seus netos. Você vai abençoar a vida de outras pessoas que vão estar à tua volta. O reino de Deus, no reino de Deus a gente não se aposenta, nós somos produtivos. Na velhice, diz a Bíblia, nós vamos dar frutos. Tem gente pensando em parar. Querido, você ainda está vivo. Eu vim dizer para alguém aqui: você ainda está vivo. E se você está vivo, Deus tem alguma coisa para você. E Deus está nos chamando. E eu fiquei pensando nessa palavra. Quantas coisas nós deixamos de fazer ou de receber porque não estamos dispostos a fazer um pouco mais, a entregar um pouco mais. Deus hoje nos trouxe aqui para renovar isso dentro da gente. Deus nos trouxe aqui hoje para dar uma renovação espiritual em nós, para colocar algo novo, um sopro fresco dentro de cada um de nós, para vivermos o sobrenatural, para vivermos algo novo. Quem sabe você entrou aqui hoje e está dizendo assim: pastor, eu tenho andado tão cansado. E eu vou dizer para você aqui: o cansaço que você está sentindo, ele não é físico. O cansaço que você está sentindo é espiritual. Sabe por quê? Porque quando você está bem espiritualmente, até as suas forças físicas elas são renovadas. Tem gente aqui, meu irmão, que se vê, não pode ver uma cama, que está querendo cair para dormir. Esse cansaço ele não é só físico. Eu não estou dizendo que você não se cansa no seu trabalho. O que eu estou querendo dizer é que dentro do contexto que eu estou falando, muitos de nós estão cansados espiritualmente. E Deus está querendo renovar dentro de nós esse desejo de fazer um pouco mais. Você servia: pastor, eu tenho notado que a minha força está acabando. Você amava mais a Deus: pastor, eu tenho sentido que eu tenho andado tão frio, tantas lutas que eu venho enfrentando, isso tem me prejudicado tanto. Deus está dizendo: eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Eu tenho algo novo, eu tenho algo para fazer na sua vida que você ainda não viveu, não experimentou. E eu encerro com o texto de Lucas, agora sim, Lucas 24, do verso 28 até o 31. Lucas 24, do verso 28 até o verso de número 31. E chegaram à aldeia para onde iam. Aqui é a história dos discípulos no caminho de Emaús. Se nós não estivermos dispostos a nos esforçar, a entregar um pouco mais, Jesus vai ser uma companhia simplesmente irreconhecível na nossa vida. O verso 28 diz: e chegaram à aldeia para onde ia. Jesus estava andando com 2 dos seus discípulos depois da ressurreição. E a Bíblia diz que quando ele chegou na aldeia para onde eles estavam indo, olha o que a Bíblia diz: e Jesus, ele fez como quem ia para mais longe. Jesus está andando com os 2 discípulos, conversando com os discípulos: por que vocês estão tristes? E os discípulos falando: você não ficou sabendo o que aconteceu? Como mataram Jesus de Nazaré? Jesus ali do lado deles, e eles não estavam reconhecendo que era Jesus. E Jesus com eles no caminho de Emaús. Quando eles chegaram na aldeia, a Bíblia diz que Jesus meio que se despediu deles. E a Bíblia diz: e ele fez como quem ia para mais longe. Verso de número 29.
E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E a Bíblia diz: e entrou para ficar com eles. Sabe, querido, se os discípulos não tivessem constrangido Jesus, dizendo: fica conosco, Jesus teria partido, teria ido, e eles teriam ficado para trás. Sabe, amados, não adianta ter a presença e não reconhecer a presença. Não adianta ter a presença e não se esforçar. Eu quero que o Senhor fique conosco. Verso de número 29, e o constrangeram, fica conosco. Verso de número 30, e aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu. E quando Jesus partiu o pão, verso de número 31, abriram-se-lhe então os olhos, e eles o conheceram, e ele desapareceu. Quanta oportunidade nós perdemos por ter a presença de Jesus, mas não pedir que a presença fique, não levar Jesus, a presença de Jesus para dentro da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, andar com Jesus. Oh, meus amados, Jesus teria aqui nesse texto, teria sido apenas uma companhia, caso eles não tivessem pedido Jesus para ficar. Será que nós estamos tratando Jesus assim? Será que o culto para a gente, será que o momento do culto é só uma reunião social? Será que é só um momento em que a gente se reúne? Para quê? Só para vir na igreja, bater cartão? Não, eu tenho uma notícia para dar para a Devec Boston aqui. Jesus está presente aqui em cada culto para a glória do nome dEle. E eu estou dizendo para você aqui, a fronteira que separa ter Jesus como uma companhia ou ter Jesus como Senhor, ela é uma linha muito tênue. É uma linha muito fininha. Isso cabe a cada um de nós fazer um esforço a mais, buscar um pouco mais, entregar um pouco mais, consagrar um pouco mais, viver para Deus um pouco mais, para vivermos o sobrenatural que Ele tem para a nossa vida. Tem alguém comigo aqui nessa noite que pode fazer um barulho de vitória aí? Você pode dar um aplauso para Jesus? Você recebe essa palavra? Vamos sair. Fique de pé no lugar que você está, eu já vou orar, nós já vamos orar. Nós precisamos sair. Quem sabe Deus está convidando algumas pessoas aqui, dizendo: sai da fronteira, sai da beira do caminho, sai do lugar da frieza. Tem gente aqui que pode ser muito mais usado por Deus. Tem gente aqui que pode entregar um pouco mais para Deus. Tem gente aqui que pode consagrar um pouco mais para Deus. Tem gente aqui que pode se relacionar melhor, viver mais para Deus. Deus está nos chamando: entrega um pouco mais, e você vai ver o sobrenatural acontecer, e você vai ver milagres acontecer, e você vai ver tempestades sendo acalmadas, e você vai ver a presença de Jesus dentro da sua casa, mudando a atmosfera da sua casa, mudando a atmosfera do seu casamento, mudando a vida dos nossos filhos, mudando a nossa vida espiritual. Sabe, amados, quantas vezes nós estamos simplesmente no lugar comum, no lugar de todo dia, simplesmente ali na beira do caminho, fazendo aquilo que nós fazemos todos os dias. Nós podemos entregar um pouco mais para Deus. Deus está chamando algumas pessoas. Você pode levantar as suas mãos onde você está, feche os seus olhos, ore, meu amado, abre a sua boca e ore. Fala: Senhor, eu quero te entregar um pouco mais, eu quero me esforçar um pouco mais. Pastor, já fiz tanto, já caminhei tanto, já clamei tanto, não foi o suficiente. Ainda tem mais que você pode entregar. Deus está dizendo: nós vamos viver algo novo aqui nessa igreja, nós vamos viver um novo tempo. Vai se abrir o céu sobre essa cidade, vai se abrir o céu sobre o povo dessa igreja, e nós vamos viver milagres sobrenaturais. Nós podemos orar juntos aqui, no nome de Jesus. Se você quer entregar um pouco mais, sai do teu lugar e chega aqui na frente do altar, vamos orar. É uma noite para toda essa igreja aqui dizer: Senhor, eu quero entregar um pouco mais da minha vida. Deus vai revelar no seu coração qual é o pouco mais que eu posso entregar. O que mais eu posso fazer? Onde eu posso, Senhor, me entregar mais, para viver algo, Senhor, sobrenatural na minha vida? Sabe que tem gente aqui precisando de milagres, tem gente aqui precisando de vitórias, precisando de cura. Vamos buscar um pouco mais, vamos orar um pouco mais, vamos nos entregar um pouco mais. Às vezes você vai ter que acordar de madrugada, às vezes você vai ter que dirigir para a igreja um pouco mais, às vezes você vai ter que fazer aquilo que muitos não estão fazendo, mas você vai ter que entregar um pouco mais.
Mas eu quero dizer para você, aqueles que entregam um pouco mais, também vão viver mais da presença dEle. Oh, levante as suas mãos se você quiser e ore aí no lugar que você está. Oh, meu Deus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pelo teu poder aqui neste lugar. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus de milagres. O Senhor é o Deus de cura. O Senhor é o Deus da libertação. O Senhor é o Deus que responde às nossas orações de forma favorável. Ó Deus, tem pessoas que estão aqui, Senhor, nessa noite, que tem muito mais para entregar. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão vivendo, Senhor, na beira do caminho, e que o Senhor está dizendo: clame um pouco mais e você vai ver o sobrenatural. Ore um pouco mais, se consagre um pouco mais, clame um pouco mais. Oh Senhor, em nome de Jesus, entra com teu poder, com a tua autoridade, entra com os teus milagres aqui nessa noite. Entra, Senhor, com uma visão nova para esse povo, no nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, Senhor, para vivermos o sobrenatural. Como Bartimeu clamou, decidiu sair da sua zona de conforto, nós também decidimos sair da nossa zona de conforto para viver algo que nós nunca vivemos antes, para a glória do teu nome. Opera, Senhor, aqui nessa noite. Levante suas mãos em nome de Jesus, onde você está. Opera, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. Ó Senhor, questões no casamento, nós oramos que venha um tempo de vitória nesse casamento. Senhor, questões com filhos, que venha a vitória na vida desse rapaz, dessa moça. Senhor, pessoas que estão aqui que precisam de uma cura. Senhor, estenda a tua mão de poder para curar. Em nome de Jesus, estenda a tua mão de poder para restaurar. Estenda a tua mão de poder, Senhor, para salvar. Senhor, para que desviados voltem para a tua casa. Senhor, em nome de Jesus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, ó Pai, nós liberamos a palavra da vitória, nós liberamos a palavra do ânimo, nós liberamos a palavra, Senhor, da restauração da saúde, Senhor, da esperança. Senhor, volta a incendiar esse coração que está como um pavio fumegando apenas. Restaura, Senhor, para a glória do teu nome. Visita o teu povo nessa noite poderosamente, gloriosamente. No nome de Jesus nós estamos aqui, aleluia, com os corações voltados para ti, Senhor. Senhor, eu não quero viver na mesmice, eu não quero viver, Senhor, na letargia, na frieza. Eu não quero viver, Senhor, uma vida que não te agrada. Eu quero viver uma vida que glorifica o teu nome. Eu quero viver uma vida, Senhor, totalmente dedicada e entregue ao Senhor. Eu quero, Senhor, a minha família te servindo. Eu quero o meu coração voltado para ti, incendiado. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito a frieza no meu coração. Eu não aceito a indiferença no meu coração, o rancor no meu coração. Senhor, eu quero um coração que te ama, incendiado, voltado para ti, que reconhece a tua presença, que ama a tua presença, Senhor, para viver exclusivamente para ti. E quando eu clamo a tua presença, e quando eu grito: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, o Senhor vai atender o meu clamor. Oh, eu sinto a presença dele aqui. Levante as suas mãos, querida, em nome de Jesus. Oh Deus, estende a tua mão de poder sobre a vida dos teus filhos. Oh Deus de milagres, oh Deus de maravilhas, muito obrigado por essa noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso para Jesus aí, querido? Volte para o seu lugar adorando a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Nós já vamos estar encerrando. Esteja de pé no seu lugar. Graças a Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você recebe essa palavra? Abrace aí alguém que está perto de você e fala: dá para entregar um pouco mais. Diga aí para alguém. Fala: dá para entregar um pouco mais. Dá para amar um pouco mais. Dá para viver para Deus um pouco mais. Dá para viver para Jesus um pouco mais. Dá para dedicar um pouco mais. Aleluia. Dá para nós vivermos uma vida que agrada a Deus com um pouco mais de intensidade. Eu tenho certeza que se nós fizermos assim, como Bartimeu viu o milagre acontecer, como os discípulos viu a tempestade sendo acalmada, como aqueles discípulos no caminho de Emaús reconheceram a presença de Jesus,
como Caleb tomou posse da promessa depois de muitos anos, todos esses milagres também vão acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar mais um aplauso para Jesus aí?